Hoje a gente começa então com a série de vídeos falando a respeito da supressão das urgências naturais e o que é que isso pode trazer de malefício para o nosso corpo, para o nosso metabolismo, para o nosso funcionamento de maneira geral. A primeira supressão que não deve acontecer e que é muito comum, na verdade, talvez seja a mais comum de todas, é a supressão dos gases, né? Então, aqui no Ocidente, a gente tem uma tendência, nós temos um preconceito muito grande com esse quesito gases no nosso corpo. Quando a gente está na Índia, ou mesmo quando os professores indianos vêm para cá dar aula de Ayurveda, é muito comum que esses gases sejam soltos em sala de aula, por exemplo, né? Já aconteceu várias vezes em várias aulas das quais eu participei. É lógico que você não precisa fazer exatamente isso, né? Você pode encontrar o seu jeito, mas não suprima as suas necessidades e urgências, porque isso pode ter um prejuízo grande para você num futuro, quando isso é feito de maneira muito corriqueira, né? O Ayurveda, como nós sabemos, enxerga a fisiologia humana através de um sistema de doshas, né? Esses doshas são bioenergias que têm funções específicas no nosso corpo. Essas funções específicas são bastante peculiares e nós vamos falar um pouquinho a respeito de um desses doshas, que é o dosha Vata, que é, na verdade, o responsável pela formação desses gases no corpo. Esse dosha Vata no nosso corpo, ele tem a responsabilidade de realizar todos os movimentos, né? E existe uma subdivisão dentro desse esquema dos doshas. Cada um dos doshas é subdividido em 5 partes para efeito de entendermos a função deles específicas, as funções específicas deles no nosso corpo. Existe um subdosha de Vata que se chama Apana Vata. Apana Vata é o subdosha ou a função do Vata que age abaixo da cintura, né? Então é o Vata que vai agir na eliminação de urina, de fezes, do sangue menstrual, né? Na apreensão, por exemplo, do feto dentro do útero. Tá? Então, esse subdosha de Vata, ele tem uma direção e uma dinâmica muito específica dele, que é direção para baixo e para fora, ou seja, ele elimina do corpo aquilo que não precisa estar mais dentro do corpo. Quando nós, por muito tempo, prendemos os gases, ou seja, geralmente tenho gases e costumo não soltar por N motivos que sejam, eu começo a promover uma inversão da direção desse subdosha de Vata chamado Apana, e isso pode trazer inúmeros desequilíbrios para o corpo, principalmente nessa região. A supressão desses gases pode gerar desde problemas muito simples, como distensão abdominal e dores abdominais, até problemas mais complexos, como prisão de ventre, problemas de fertilidade, desequilíbrios no trato genital, né? Porque com a inversão deste Apana, ou seja, com a inversão dos movimentos desse subdosha de Vata, que deveria estar levando esses resíduos, essas sobras, mesmo que em forma de gases, para fora do corpo, a inversão desse movimento pode gerar retenção de toxina. E a retenção dessas toxinas pode, então, vir a ferir os tecidos e a transformar esses tecidos de maneira a deixá-los mais suscetíveis à ação da doença. Outra questão muito importante é que a gente sabe que na visão do Ayurveda tudo inicia no sistema digestório. A nossa capacidade digestiva manda na nossa saúde, ou seja, se eu estiver bem, com uma capacidade digestiva bem apurada e funcionando legal, é muito difícil que eu tenha doença, pelo menos alguma doença mais complexa num primeiro momento. Então, quando a gente tem a inversão desse Apana, ou seja, eu seguro tanto esses gases, que eu provoco o meu corpo a inverter o movimento natural de saída e faz com que haja um retrocesso, né? Existe um movimento retrógrado que traz, então, esses gases para outros lugares do corpo que não são o intestino, que é onde eles deveriam ficar, né? Aí, nesse momento, a gente começa a ter uma queda metabólica e digestiva,
E isso então começa a gerar um processo que a gente chama de formação de AMA, ou seja, formação de toxina, porque eu não estou conseguindo digerir aquilo que eu estou ingerindo, né? Então, o que acontece é que você acaba tendo uma espécie de retrocesso, ou seja, esses gases que deveriam estar saindo, eles sobem de volta, danificam o seu acne, danificam o seu fogo digestivo e fazem com que você não tenha mais a mesma capacidade digestiva. Você não tendo a mesma capacidade digestiva, você começa a não absorver e eliminar tudo aquilo que é preciso do alimento que você come e você acaba tendo tecidos. Então lembre-se sempre, toda vez que você sentir vontade de evacuar gases, o faça. Procure um lugar adequado para isso, não precisa ser em frente a todo mundo, como os professores indianos fazem na aula, mas faça, porque com o... Opa, quase caiu aqui. Com a repetição desse comportamento, você pode gerar danos bastante significativos no seu sistema todo e o seu metabolismo não vai funcionar e você vai ficar doente. Namastê e muito obrigada.